Peppa Pig é um desenho cheio de mistérios, e no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns deles. Todos sabem que há vegetais falantes em Peppa Pig, e sua existência já é um grande mistério. Além disso, temos o Super Batata, que basicamente é o super-homem do universo de Peppa Pig. Então de onde vêm os poderes do Super Batata? Essa pergunta é realmente intrigante. Sempre que vemos o Super Batata entrando em cena, ele quase sempre aparece voando do céu. Ao contrário de outros vegetais falantes, como a Senhora Cenoura, que simula voar com uma corda grossa visível até para as crianças, o Super Batata realmente consegue voar. Além disso, ele demonstra força incrível ao salvar o Sr. Batata do carro onde ficou preso. Então, a grande questão é, de onde vêm esses poderes dessa batata falante? Ele nasceu com esses poderes ou os adquiriu com o tempo? Uma das teorias populares sobre Peppa Pig afirma que os vegetais falantes são resultado de algum tipo de experimento científico. Mas se fossem fruto de um experimento, por que outros vegetais não ganharam superpoderes? Não podemos afirmar se isso é verdade, mas ainda é um dos maiores mistérios em Peppa Pig. Tia Dory é a personagem mais misteriosa de Peppa Pig, mas onde ela mora? Peppa e George têm uma tia chamada Dory. Sabemos que ela é tia deles, mas não sabemos se é irmã do Papai Pig ou da Mamãe Pig. O que sabemos é que Dot não conhece muito bem a Peppa e o George, pelo menos não pelo que eles se lembram. Além disso, até agora ela mora muito longe da Inglaterra. Quando ela manda um presente para eles, que é um cavalo brilhante com rodas, ela precisa escrever uma carta explicando de onde ela é. A carta mostra que ela está em outro país. Ainda não sabemos onde tia Dot mora, mas sabemos onde ela certamente não mora. Primeiro, ela não mora na Inglaterra, já que é onde Peppa e George já moram. Ela também não mora na França, que é o país ao lado da Inglaterra. Isso porque, quando a família da Peppa vai para a França, eles encontram Delfina e sua família, não a tia Dot. O mesmo ocorre nos Estados Unidos da América, quando a família da Peppa vai a Hollywood receber um prêmio e conhecer o Super Batata. Eles viajam pela América, mas a tia Dot não é citada nem aparece. Alguns fãs acreditam que a tia Dot pode morar na Rússia, um país maior que os Estados Unidos da América. Essa ideia surgiu de um episódio em que Madame Gazelle joga sobre diferentes países. Neste episódio, George veste uma roupa russa especial, possivelmente presente da tia Dory para o Dia Internacional. Parece um bom palpite, mas quem faz o programa ainda não confirmou. Voltando às batatas em Peppa Pig, há outro mistério envolvendo elas. Super Batata e Sr. Batata são irmãos? Isso porque os dois personagens são quase completamente idênticos, tanto que muitos até pensaram que eles eram a mesma pessoa. Até o episódio em que Super Batata salva o Sr. Batata. Essas batatas são parentes no desenho? Já vimos que Papai Pig e Tio Pig, personagens muito parecidos, são irmãos. Eles se diferenciam por pequenas diferenças nas barbas. No caso dos dois personagens luminosos mencionados, até os bigodes são idênticos, só as roupas diferem. Então surge a possibilidade, isso faz todo sentido, nossos Super Batata e Sr. Batata são irmãos gêmeos. Outro mistério popular em Peppa Pig tem a ver com o George, e alguns de vocês talvez já tenham adivinhado. O mistério é, será que o George é adotado? Como sabemos, o nome completo da personagem principal é Peppa Pig, e vários personagens a chamam assim no desenho. No entanto, quando se trata do irmão dela, praticamente nunca ouvimos ninguém chamando ele de George Pig. Da mesma forma, os pais dos dois sempre têm seus sobrenomes mencionados quando são citados, sendo sempre chamados de Papai Pig e Mamãe Pig. Então o George não tem sobrenome? Pig? Se esse não é o sobrenome dele, então qual seria? O sobrenome do George nunca é mencionado no desenho, mas no episódio do aniversário do Edmund Elephant, a família da Peppa recebe uma carta com um convite para o George, convidando-o para a festa de aniversário do Edmund Elephant. No convite, chamam ele pelo nome completo, usando o sobrenome Pig, George Pig. Se você pensar bem, talvez a família do Edmund só tenha presumido que George era Pig e colocou isso no convite. Essa ideia é apoiada pelo fato de que nunca ouvimos ninguém da família dele chamando-o pelo sobrenome Pig. Se olharmos de perto para o desenho Peppa Pig, podemos ver um padrão divertido com os nomes dos personagens. Quase todas as crianças têm nomes em que a primeira letra do primeiro nome combina com a primeira letra do sobrenome, que também nos diz que tipo de animal elas são. Por exemplo, veja Edmundo Elefante. O sobrenome dele é Elefante e tanto ele quanto a irmã, Emília Elefante, têm nomes e sobrenomes iniciados com E. Existem outros personagens que seguem esse padrão também, por exemplo, a Peppa Pig tem tanto o primeiro quanto o sobrenome começando com a letra P. Depois temos as irmãs gêmeas Peg e Pandora Panda, que também começam com P, assim como Peppa, e não podemos esquecer do Pedro Pony, cujo nome segue a mesma regra.
E além dos personagens que já mencionamos, podemos também olhar para toda a família Coelho. Essa família inclui os dois membros mais novos que se chamam Rosa e Rob, e seus irmãos mais velhos, Rebeca e Ricardo. Todos eles compartilham o sobrenome Coelho. Outros exemplos desse padrão são Suzy Ovelha e Danny Cachorro, que também compartilham iniciais no nome e sobrenome. O irmão da Peppa se chama George Porco, e é aí que as coisas mudam um pouco. As iniciais dele são G e P, que não combinam com as dos outros personagens. Se George sempre fosse da família Porco e eles escolhessem seu nome, talvez optassem por um nome também com P. É possível que George tenha sido adotado e já viesse com o nome do orfanato, o que explicaria não seguir o padrão. Também há personagens que fogem à regra, como os primos da Peppa e do George, Chloe e Alexander. Até agora, os criadores do desenho não comentaram sobre esse mistério. A Senhora Coelha é uma das personagens mais conhecidas em Peppa Pig por ter vários empregos. Mas você deve saber que há mais de uma Senhorita Coelha até agora. Ninguém sabe exatamente quantas Senhoritas Coelha existem. Muitos fãs se confundem e pensam que a Senhora Coelha é mãe da Rebeca, mas isso está errado. Na verdade, a Senhora Coelha é a tia da amiga da Peppa porque ela é a irmã gêmea da Mamãe Coelha. Isso fica claro no episódio O Barrigão da Mamãe Coelha. Neste episódio, Senhora Coelha e Mamãe Coelha aparecem no hospital. Senhora Coelha trabalha como enfermeira, enquanto Mamãe Coelha está lá para ter seus gêmeos. Falando em gêmeos, isso levanta outra questão: quantas irmãs coelhas existem? Sabemos que os coelhos costumam ter muitos filhotes, como a mamãe e o papai coelho, que tem 4 filhos, Rebeca, Ricardo e os gêmeos Rosa e Rob. Mas e a Dona Coelha? Quantas irmãs ela tem? Curiosamente, ao viajar para a França, a família Porco encontra uma personagem idêntica à Dona Coelha que faz trabalhos semelhantes. Essa versão francesa da Dona Coelha, que se chama Mademoiselle Léal, que significa Dona Coelha em francês, é vendedora de souvenirs, pilota de helicóptero e até mesmo uma socorrista profissional. Mas espere, tem mais. Parece que a Dona Coelha pode ter outras irmãs nos Estados Unidos também. Peppa e sua família vão para Hollywood após acharem um bilhete dourado para o filme do Super Batata, mas chegam em Nova York. Eles viajam de avião pilotado pela Dona Coelha e, ao aterrissar, encontram outra Dona Coelha. Dessa vez, ela e os outros coelhos são americanos. Ela faz muitos trabalhos. É taxista, operadora de elevador e até vende sorvete. Enquanto Peppa e sua família viajam a caminho de Hollywood, eles continuam encontrando mais senhoras coelho em diferentes lugares. Isso nos faz pensar, será que essa família de coelhos está realmente espalhada pelo mundo todo? Ou todos os coelhos adultos simplesmente parecem e soam iguais? Uma teoria popular sobre Peppa Pig diz que a original foi substituída por uma falsa. A teoria surgiu quando os criadores de Peppa Pig divulgaram uma foto da família dos porquinhos. Nela vemos todos os porquinhos juntos. A família dos porquinhos tem 4 membros: Papai Porco, Mamãe Porca, Peppa e George. Mas na imagem aparecem 5 membros da família, não 4. Ao olhar pela janela do térreo, vemos o terceiro porquinho observando a família do lado de fora. Até hoje, isso é algo que os criadores de Peppa ainda não explicaram direito, e tem deixado todos os fãs intrigados de uma forma perturbadora. Ela está presa? Quantas Peppas existem? Continuamos? Agora vamos falar sobre outra teoria popular, e essa teoria envolve ninguém menos que Madame Gazella no episódio Festa da Abóbora. Madame Gazella, estranhamente, não tinha reflexo no espelho, o que foi até notado pelo narrador. Ela disse neste episódio que a fantasia de vampiro da Suzy a fazia lembrar dos velhos tempos. Isso fez com que as pessoas teorizassem que Madame Gazella era uma vampira. No episódio A Casa da Madame Gazella, uma árvore de Natal velha ao lado da casa deixa ela torta. Senhor Touro sobe na árvore para ver se há vida e encontra morcegos. Madame Gazella diz que seus amigos, os morcegos, a fizeram lembrar dos velhos tempos. Também desde o Natal, a árvore é muito grande e Madame Gazella era dona dela desde que era uma arvorezinha. Isso implica que Madame Gazella pode ser imortal. Esses 2 episódios assustaram o público e revelam sutilmente que Peppa Pig é mais sombria do que parece, com uma história por trás. Os predadores nos desenhos são carnívoros disfarçados, já que em Peppa Pig há animais que na vida real são predadores. Por exemplo, quando as crianças visitam o zoológico, elas descobrem que os 2 funcionários que cuidam dos animais se chamam Senhor Leão e Senhora Crocodilo. As crianças, por serem inocentes, não se assustam. Em contraste, Madame Gazella se assusta ao notar os animais selvagens tão próximos. Isso mostra que a professora sabe do que esses animais são capazes.
Outro exemplo do desenho mostra como certos animais agem como na vida real. Em uma cena, Papai Pig e Papai Lobo decidem fazer um piquenique, mas primeiro eles precisam atravessar um rio de barco durante a viagem. Papai Lobo segue dizendo que está com fome e observa Papai Pig de um jeito estranho. Embora ele possa estar apenas de olho na cesta de piquenique, o contexto sugere que ele tem uma ideia bem diferente em mente, como querer comer o Papai Pig, que é tão gentil e bonzinho. Como é um desenho infantil, isso não acontece de fato. Isso levanta uma questão: como esses predadores controlam seus instintos e não seguem seus impulsos selvagens? Talvez eles não controlem, talvez eles comam carne secretamente, mas apenas fingem ser amigáveis para que seja mais fácil caçar esses animais. Como sabemos, todas as casas e todas as construções e edifícios que existem na cidade da Peppa estão no topo das colinas. Isso ocorre para garantir segurança contra enchentes, pois a cidade da Peppa sofre inundações extremas. Como aconteceu no episódio, a maior poça de lama do mundo. E se não fosse pelo fato das casas serem tão altas, não se chamaria mais Cidade da Peppa, se chamaria Lago da Peppa. Como sabemos no episódio, basicamente a cidade inteira foi afetada pela enchente. Mas uma coisa misteriosa sobre esse episódio foi o que aconteceu com a casa da Rebeca Coelha. Como sabemos, Rebeca Coelha mora em uma toca, então sua casa deveria ter sido destruída. A única maneira de eles terem sobrevivido seria ter uma casa à prova d'água, o que eu duvido. Talvez a senhorita Coelha saiba alguma mágica e tenha salvo a casa deles da enchente. Afinal, os personagens não envelhecem em Peppa Pig, o que nos leva à próxima teoria: a idade deles. A maioria de vocês talvez não saiba disso, mas Peppa Pig foi lançada em 2004, o que a torna uma série de 20 anos. Até agora, nenhum personagem envelheceu. Diferente de Bluey, Peppa Pig não mostra a idade dos personagens. E você pode dizer que 20 anos é tempo humano. Talvez eles envelheçam de acordo com o tempo do desenho animado. Mesmo considerando o tempo do desenho, eles não envelheceram. Considere que um episódio representa um dia, mas às vezes dura mais. Ou 2 episódios podem ocorrer no mesmo dia. E já foram lançados quase mais de 350 episódios de Peppa Pig até agora. Então, levando isso em consideração, os personagens deveriam ter pelo menos um ano a mais, mas não, eles ainda têm a mesma idade. O curioso é que já vimos aniversários de vários personagens, como o Jorge, mas mesmo comemorando, ele permanece com a mesma idade. Onde estão os avós da Peppa Pig? A Peppa Pig só tem um casal de avós, que são os pais da Mamãe Pig. O desenho nunca apresenta os pais do Papai Pig como personagens. Há várias teorias sobre o que aconteceu com os pais do Papai Pig e por que não são incluídos. Há uma teoria de que os pais do Papai Pig já morreram. Mas o problema com essa teoria é que nós nem sequer vimos uma foto deles. Normalmente, quando um ente querido falece, nós temos uma foto dele em casa, mas esse não é o caso com os pais do Papai Pig. A segunda teoria diz que Papai Pig não se dá bem com os pais e os odeia. A terceira hipótese é que Mamãe Pig não se dá bem com os pais do Papai Pig, algo considerado provável já que os pais dela são ricos. Os pais do Papai Pig talvez não fossem ricos nem aprovassem um relacionamento. A última teoria é a mais perturbadora. Mamãe Pig e Papai Pig na verdade são irmãos, com apenas um conjunto de pais. Animais diferentes podem ter filhos. Muitas pessoas perguntam isso por causa da cena em que a Peppa diz que, quando crescer, vai casar com Pedro ou Danny. Isso gerou muitas dúvidas. Duvido que isso aconteça, pois nunca foi mostrado um casal de espécies diferentes, como um cachorro com um gato em nenhum episódio. Acho que a Peppa disse isso só porque não pensou muito bem, mas não descarto que por algum motivo a Peppa possa acabar se casando com o Danny. Apesar de ser geneticamente impossível para eles terem filhos, Pedro Pony e Penny Pony poderiam se casar e ter filhos, pois isso é possível geneticamente. Já reparou que mesmo sendo da mesma espécie, alguns animais no desenho são animais e outros parecem humanos? Peppa Pig é uma porquinha falante com traços humanos, assim como sua família e amigos. Eles têm interações e problemas semelhantes aos humanos, mas por que há outros animais no desenho? Existem só animais, por exemplo, patos não falam, apenas nadam no lago e grasnam como patos comuns. Polly, a papagaia, é o animal de estimação da vovó e do vovô Pig. Vários animais de estimação em Peppa Pig não falam, apenas agem como pets. Por quê? Alguns fãs sugerem que esses animais não desenvolveram intelecto, por isso não falam nem agem como os outros personagens. Uma das teorias mais populares em Peppa Pig é sobre o Sr. Raposa. Se você não sabe do que estou falando, então... Segundo alguns fãs, o Sr. Raposa é um dos personagens mais suspeitos de Peppa Pig. Muitos fãs teorizaram que ele pode na verdade ser um ladrão, e sinceramente dá pra acreditar nisso.
Porque em Peppa Pig vemos estereótipos com muitos animais. Por exemplo, porcos gostam de lama. E no desenho, a família da Peppa adora brincar na lama. Raposas são conhecidas por roubar, e isso pode ocorrer no desenho. Em um episódio, Vovô Pig diz que alguns animais comem à noite ao pôr as galinhas para dormir. Quando ele se vira, o Sr. Raposa aparece do nada. Isso é bem suspeito, como sabemos. Raposas são famosas por atacar fazendas à noite, então o Sr. Raposa andando no galinheiro pode sugerir isso. No episódio A Delegacia de Polícia, vemos alguns cartazes do lado de fora da delegacia. No cartaz, vemos 2 símbolos de raposa, um em cada lado. Isso pode significar que o Sr. Raposa é procurado pela polícia, porque em sua loja, todos os seus itens têm seu adesivo, que se parece muito com o que está no cartaz. Tudo isso parece muito interessante. Apesar de ser engraçado, pode ser uma prova de que ele é realmente um ladrão profissional. E o mais engraçado de tudo isso é que vemos o pequeno Fredinho com uma inclinação natural para ser policial. Enquanto Peppa e Suzy conversam sobre o futuro e imaginam como serão anos depois, aparece Fredinho adulto, já como policial. Quem sabe se Fredinho prenderá o Sr. Raposo no futuro? Uma coisa é certa, algo estranho está acontecendo com o Sr. Raposo. Quais os nomes dos pais? Outra pergunta frequente dos fãs, só teremos resposta quando eles falarem diretamente. Só sabemos o nome do Vovô Coelho. Diferente da maioria dos adultos em Peppa, ele é um dos poucos com nome revelado na série, no episódio O Tesouro do Mar, após Peppa e sua família acharem uma garrafa na praia. Dentro há uma mensagem de Rádio Coelho e um número de telefone. Quando Peppa liga para o número, Vovô Coelho atende. Descobrimos que Rádio Coelho era o Vovô Coelho no passado, então seu nome é Rádio. Poucos lembram desse segredo da Peppa e ainda não sabemos os nomes dos outros vovôs, vovós, papais e mamães do desenho. Esse detalhe nos fez perceber que adultos têm nomes, mas ao virarem pais ou avós, passam a ser chamados assim. Acho que há um problema, pois onde eles vivem, os nomes não se repetem. Então, com 2 pais por perto, eles não ficariam confusos? Por exemplo, se o papai da Peppa e o tio dela estiverem na mesma sala, então a Peppa chamaria o pai dela de Papai Pig, e a Chloe também chamaria o pai dela assim. Isso não criaria muita confusão? Agora, essa próxima é estranha, como sabemos. Sr. Touro vai frequentemente à escola, mas o estranho é que ele não tem filhos. Então, o mistério aqui é porque o Sr. Touro vai à escola se ele não tem filhos. Em certos episódios, vemos o Sr. Touro entre os pais ao buscarem as crianças. Mas de quem ele vai buscar as crianças, já que ele não tem filhos? Bem, existe uma explicação fácil para esse mistério. Isso é um erro de animação, ou os animadores só precisavam de alguém para preencher a cena e o colocaram. Sr. Touro. Sem pensar nas consequências, quase todos os personagens de Peppa Pig são vistos de lado, independentemente de serem animais ou humanos. Só vemos o perfil deles, sempre vemos os 2 olhos, o que levanta a suspeita de que, se olhássemos para os personagens de frente, eles teriam 4 olhos. Na verdade, os únicos personagens sem essa característica são os vegetais, como o Sr. Batata, que aparece quase sempre de frente, assim como os outros vegetais. Ver vegetais falantes é ainda mais estranho que animais. Se eles tivessem 4 olhos, seria ainda mais assustador. No nosso vídeo anterior, falamos sobre como quase todo mundo na cidade da Peppa mora no topo das colinas, e no episódio Enchente descobrimos o porquê. Em Peppa pode chover tanto que só o topo das colinas fica fora d'água. Mas afinal, o que ocorre com a casa da Rebeca Coelha e da Molly Toupeira na enchente? Como sabemos, Rebeca Coelha e Molly Toupeira moram em uma toca, ambas abaixo das colinas. Então a pergunta é, o que elas fazem durante a enchente? Elas saem de casa? Ou a casa é a prova de enchente? O que eu duvido. Já foram lançados mais de 300 episódios de Peppa Pig, mas ainda não vimos esse indivíduo. Esse é o pai da Suzy Ovelha, ou seja, o pai da Suzy, certo? Suzy Ovelha é a melhor amiga da Peppa desde o início e uma das personagens mais frequentes do desenho. Mas ainda assim, em todos esses anos de Peppa Pig, nunca vimos o pai dela, nem sequer uma referência a ele. Porque nunca ouvimos nada sobre esse personagem que deveria ser bastante importante para a série. Isso é ainda mais interessante, já que os 2 se conhecem desde bebês. Isso é uma tradição de família, já que até as mães das garotas são melhores amigas, tornando tudo ainda mais estranho. Até hoje, a identidade do pai da Suzy segue sem resposta. O que animais como o Dr. Urso, os lobos, leões e crocodilos comem no mundo da Peppa Pig? Esse é um grande mistério. Normalmente esses animais são carnívoros, o que significa que eles comem outros animais. Por exemplo, o Dr. Urso é um urso, e ursos geralmente comem carne.
Mas no mundo da Peppa, esses animais não caçam nem comem outros personagens, como a Peppa e sua família. Em vez disso, eles vivem pacificamente juntos. Em um episódio, o Papai Pig constrói uma casa para uma família de lobos, lembrando a história dos 3 porquinhos. Nessa história, o lobo quer comer os porquinhos, mas todos se dão bem. O zoológico da cidade da Peppa também abriga um leão e um crocodilo, ambos predadores na natureza. Então, o que eles comem? Como não os vemos caçando ou comendo carne, talvez comam vegetais e frutas como todos no mundo da Peppa. Mas se eles comem personagens como o Sr. Batata ou o Mirtilo, que também estão vivos e falam, isso faria deles carnívoros? De novo, é uma pergunta intrigante porque mesmo agindo de forma civilizada, eles ainda têm instintos selvagens dentro deles. É realmente um mistério pensar por que Peppa e George estão na mesma turma. Como sabemos, Peppa tem cerca de 4 anos e George tem cerca de 2. George é claramente bem mais novo que Peppa, mas eles estão na mesma turma na escola. Isso é um pouco estranho, não é? Até agora, os criadores do desenho não explicaram isso. Talvez George seja muito talentoso e esteja bem à frente dos colegas na escola. Ele consegue fazer tudo o que a Peppa faz na sala de aula, então talvez seja um porquinho gênio. No mundo da Peppa Pig, além de animais falantes, vegetais dançantes e personagens famosos, também existem humanos. Às vezes os vemos, como quando alguém faz o Papai Noel na peça do Sr. Batata. Outra vez um pirata passa pela delegacia e o policial se pergunta por que os piratas nunca vão até eles. Isso mostra que há 3 grupos no mundo da Peppa: animais falantes, vegetais falantes e humanos. Embora não vejamos humanos com muita frequência, então onde eles vivem? Essa é uma questão curiosa sobre Peppa. Por que a senhorita Coelha tem tantos empregos? Ela já foi piloto de helicóptero, dona de loja, bibliotecária, motorista de ônibus e muito mais. Como ela consegue tantos empregos, alguns até acham que fez cópias de si. Talvez a senhorita Coelha goste de trabalhar porque vive em uma toca subterrânea, diferente dos outros que moram na colina. Parece que a vida não é justa para coelhos como ela. E falando em coelho, quantos deles existem e por que todos eles se parecem? Como todos os espectadores de Peppa Pig sabem, no mundo da Peppa, os animais vivem juntos em sociedade como se fossem humanos. Eles têm tudo o que há no nosso mundo, como hospitais, médicos e enfermeiros. Mas o mais curioso é que os próprios animais têm animais de estimação, como o vovô Pig, que tem um papagaio, mas se todos são animais. Médicos como a doutora Ursa, que trata a Peppa quando está doente, não poderiam ser considerados veterinários? Assim como a doutora Hamster, que também cuida de animais, mas aparentemente só trata dos que não se comportam como humanos. Então eles são médicos e veterinários no mundo da Peppa? Como podem ser diferentes se ambos tratam de animais? Como quase todos são animais, com poucas exceções, o zoológico seria uma espécie de prisão. No episódio do zoológico, vemos animais como tartarugas e pinguins. Isso significa que só animais sem intelecto desenvolvido e que não agem como humanos podem estar no zoológico. Assim como os animais que mencionamos, que são os animais de estimação dos personagens, como sabemos, alguns animais são carnívoros no mundo da Peppa Pig. Um é o Sr. Leão, que trabalha no zoológico. Quando a professora diz que nem todos os animais comem vegetais, o Sr. Leão sorri e chama Madame Gazela de Madame Mula. Isso é uma referência a um dos animais que os leões mais caçam e devoram na África. Mostrando que naquele momento o Sr. Leão também queria fazer o mesmo com a Madame Gazela. Outra pergunta sem resposta no desenho da Peppa Pig que com certeza intriga muita gente é como os animais que seriam predadores se alimentam no mundo da Peppa Pig. Por exemplo, no episódio em que o George fica doente e a família chama o Dr. Urso. E como todos sabemos, os ursos são um dos maiores carnívoros da natureza. Uma casa cheia de porquinhos fofos e suculentos seria uma ótima oportunidade para ele, mas ele é só um médico. E foi até a casa da família dos porcos só para dizer o que todo mundo já sabia, que George estava com frio. Notamos que apenas a Madame Gazela ficou assustada com esses animais ferozes. Então a pergunta é, o que eles comem diariamente? Por que todos os personagens caem quando riem? Você consegue imaginar se isso acontecesse na vida real? Todo mundo caindo enquanto ri, todo mundo andaria por aí usando joelheira e capacete. Mas falando sério, por que eles caem quando riem? A gente precisa saber disso. Em certo episódio, a família assiste ao Sr. Batata na televisão enquanto ele apresenta um programa de exercícios. Então, no mundo da Peppa Pig, uma batata é aparentemente um símbolo de boa forma física. Mas é aqui que fica realmente bizarro. Sr. Batata incentiva seus telespectadores a manterem uma alimentação saudável, que inclui muitas frutas e vegetais. O Sr. Batata sabe que ele é um vegetal, né?
Então, isso é um animal falante fantasiado ou o Sr. Batata tem o privilégio de ser o único vegetal gigante vivo nesse lugar? Bem estranho, né? Agora vamos abordar uma das perguntas mais perturbadoras sobre Peppa Pig no episódio O Caminhão de Bombeiros. Vemos Papai Pig e seu time de futebol se encontrando para um churrasco. Quando olhamos para os personagens no churrasco, podemos ver que há uma zebra, um coelho e um pônei que são vegetarianos. Além deles, teremos Sr. Touro e Sr. Pig no churrasco. Eles representam os principais tipos de carne usados em churrascos no mundo, bovina e suína. Então, que tipo de churrasco um grupo de animais como esse pode fazer? É realmente perturbador pensar nisso, não é? Quem já viu o desenho percebe que o chão treme quando o Papai Pig pula, mas ninguém parece notar esses mini terremotos. Ok, sabemos que são porcos, mas talvez o Papai Pig devesse seguir a dieta do Sr. Batata e emagrecer. Se continuar, ele destruirá a cidade toda. Como sabemos, Peppa é a irmã mais velha do George, e o George é claramente bem mais novo que a Peppa, mas eles estão na mesma turma na escola. Isso é um pouco estranho, não acha? Talvez. George é excepcionalmente talentoso e está muito à frente do resto da sua turma na escola. Ele parece ser capaz de fazer todas as coisas que a Peppa faz na aula, então é possível que ele seja um porquinho gênio. Outra teoria é que a Peppa tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem e está sendo retida em algumas séries. O desenho não explica isso claramente, deixando para a interpretação. Vamos falar sobre os empregos da Senhorita Coelha. Por que ela tem tantos empregos? A Senhorita Coelha já foi piloto de helicóptero, balconista, bibliotecária, motorista de ônibus, vendedora de sorvete, maquinista, operadora de reciclagem e atendente de bilheteria. O que há nessas cenouras? Como ela faz tantos trabalhos? Alguns acham que ela se clonou, outros veem isso como mensagem sobre ser solteira ou casada. Ou talvez a Senhorita Coelha seja uma workaholic para compensar seus profundos sentimentos de tristeza opressiva pelo fato de ser forçada a viver em uma toca subterrânea enquanto todos os outros têm uma casa no alto de uma colina. Só estamos especulando, mas parece que o sistema é manipulado contra os coelhos. Se você viu Peppa Pig por um tempo, já percebeu o comportamento suspeito do Sr. Raposa, incluindo roubos e golpes. Ele já foi acusado de tantas coisas. Em vídeos anteriores, dissemos que o Sr. Raposa pode estar sendo procurado, pois há um cartaz de procurado com o símbolo de raposa na delegacia. Até agora, não vimos evidências concretas para condenar o Sr. Raposa. Não se preocupe, pois temos muitas provas que vão expor o Sr. Raposa. A maioria já conhece a ocupação do Sr. Raposa, que administra uma loja vendendo de tudo que alguém possa precisar ou desejar. E eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, se ele tem uma loja e já ganha uma boa renda, por que ele precisa roubar? E essa é uma pergunta válida. Descobrimos que todos os itens vendidos na loja do Sr. Raposa são roubados de outras pessoas. Basicamente, o Sr. Raposa rouba um pouco de todo mundo. É por isso que a loja dele tem todo o item que você possa precisar. A prova disso está no episódio. Detector de metais do Vovô Pig. Aqui Peppa e George estão brincando com um robô de brinquedo, mas enquanto brincam eles perdem a chave na grama alta. Vovô Pig vai ao galpão buscar o detector de metais. Mas quando ele abre a caixa não há nada lá dentro, a caixa está vazia. Nesse momento o Sr. Raposa chega e vende o mesmo detector de metais para ele. Até o Vovô Pig menciona que o detector de metais é parecido com o dele. É igualzinho ao meu antigo. O Sr. Raposa roubou o detector de metais do Vovô Pig e depois o vendeu de volta para ele. E o Sr. Raposa não é apenas ladrão, mas também golpista, enganando ao vender produtos falsos e defeituosos. Por exemplo, no episódio em que o dinossauro do George quebra, a família Pig vai à loja do Sr. Raposa para comprar um novo dinossauro para o George e o Sr. Raposa vende um dinossauro para eles. Mas depois de brincar com o dinossauro por um tempinho, ele para de funcionar, e quando o Papai Pig tenta consertar o dinossauro, ele descobre isso. Ele precisa de 20 a 30 pilhas para funcionar, o que é muito para um brinquedo pequeno. E não só isso, a pilha do brinquedo dinossauro estava velha e usada, por isso ele ficou sem energia. Sr. Raposa enganou a família do porquinho em Peppa Pig, onde diferentes animais convivem pacificamente na maior parte do tempo. Mesmo com a harmonia entre animais predadores naturais, permanece um clima estranho. Quando o Sr. Lobo está por perto, sabemos que Papai Pig é arquiteto ou engenheiro. Como ele constrói casas, em um episódio ele faz uma nova para a família Lobo. Quando o Sr. Lobo ganhou sua casa nova, em vez de agradecer ao Papai Pig, falou de forma muito estranha, perguntando se a casa do Papai Pig era de palha. Bem, nós sabemos que na história dos 3 porquinhos isso não terminou bem, mas essa não foi a última vez que o Sr. Lobo agiu de forma estranha no episódio.
O barquinho do Papai Pig fica para trás quando todos vão no barco do Vovô Coelho ao piquenique à beira do rio, e Papai Pig precisa atravessar o rio com a cesta. Senhor Lobo e Papai Pig estão juntos no barco, e o Senhor Lobo fica olhando estranho para o Papai Pig dizendo que está com fome. E não são só os adultos que o Senhor Lobo assusta no episódio Aniversário da Wendy Lobo. As crianças ficam assustadas quando a noite cai, com medo de que animais selvagens possam aparecer. Se todos os animais vivem em paz, por que ainda têm medo uns dos outros? Será que houve ataques escondidos na cidade? Tem que haver algo estranho em tudo isso.